Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpa. Meus irmãos, graça e paz, Quem de pé diante de nós sejam bem-vindos e a tempestade em mais uma live de exposição das Sagradas Escrituras. Vamos aguardar os irmãos entrarem, compartilharem, curtam a live, ajude-nos na meta, ajude essa pequena página a alcançar pessoas. Oh, glória! Por toda a minha vida. O texto é João capítulo 20, versículo 19 ao versículo 23. É aonde vamos nos embasar na exposição da palavra de hoje. Oh, glória a Jesus! Sejam bem-vindos. E nunca me cansarei. Enquanto isso, vamos ouvir um hino. Posso ouvir Adorar a Deus. tua voz, Deus seja louvado e engrandecido. mais doce do que o mel, que me tira desta cova Só Ele pode tirar o homem da cova. e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Como você amanheceu hoje? Já vivi tantos perigos, mas tua voz Como está sendo a sua manhã? acalmou. Seja bem-vindos. Tu dás ordem às José Carlos, Anne, Sara. Ei, Inácia Maria, seja bem-vinda. Deus abençoe. Adailto, Wellington, Davi, Mateus, Wagner, o Erizão. Seja bem-vindo.
Inácia, seja bem-vinda. Deus abençoe. Ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz, não ofensas, nem culpa. O Senhor Deus, Ele pode realizar qualquer coisa. A Bíblia diz que é impossível. Não há nada impossível para Deus. Dentro da questão humana, há coisas impossíveis, porque o ser humano ele é limitado. Mas para Deus não há nada impossível. Então a gente percebe aí, né? O Eterno, para Ele nada é impossível. Mas para nós que somos humanos, há sim impossibilidades. Agora, quando cremos no Deus do impossível e nos sujeitamos à vontade de Deus, as impossibilidades elas são quebradas. Oh, glória a Deus! Então, quando é que Deus abre as portas? Quando é que os ferrolhos são arrancados? Quando é que essas barreiras são rompidas? Quando nós nos movemos segundo a vontade de Deus. Oh, glória a Deus! Aí a palavra expressada, né, que para Deus não há impossível, ela se aplica ao cristão quando ele se sujeita à vontade de Deus. Eita glória! É por isso que o anjo Gabriel disse a Isabel, disse a Zacarias: não há impossíveis para Deus, porque para Ele todas as coisas são todas as coisas para Ele é possível. É uma boa reflexão. Como está a tua fé? Pois só a fé nos leva a esse nível. Quando Eliseu, ele passava de Sunem e uma mulher observava ele, ela olhou para o marido dela e disse assim: ó, este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Seu marido era avançado de idade e ela já estava avançada de idade, que já havia perdido a esperança de gerar um filho. Mas quando o profeta profetiza e diz: daqui a 1 ano tu terás um filho. Dentro da lógica humana, né, aquela mulher não poderia ter um filho, ela era estéril. Mas quando você se coloca na dispensação da vontade de Deus, aquilo que você vê como impossibilidade, aquilo que você vê que você não tem condições de alcançar, no Senhor você pode alcançar. No Senhor você pode viver este sonho. Oh, glória a Jesus! Primeiro ela reconheceu que ele era um homem de Deus, ele tinha caráter e conduta de um homem de Deus. Ela faz um quarto, coloca uma mesa, coloca uma cadeira, coloca um candeeiro, coloca ali, constrói ali, né, um ambiente para que o homem de Deus, quando passasse, repousasse. Ela o alimentou, ela cuidou do homem de Deus. Porque tudo que você faz para Deus com amor, tudo aquilo que você inverte no reino de Deus, o eterno Deus ele vai retribuir sobre a sua vida. Isso é um fato nas Escrituras. Aquele que der um copo de água
a um destes pequeninos. Aquele que recebeu um profeta como um profeta, receberá o galardão de profeta. Então você percebe que a impossibilidade estava nela, mas não em Deus. Então, quando vivemos a vontade de Deus, nos entregamos a ela, as impossibilidades, elas não vão existir, porque Deus vai agir na causa, na situação. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que precisamos crer que Deus existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Oh, glória! Então entenda, com essa pequena reflexão, nunca deixe de crer, nunca deixe de ter fé no eterno Deus, porque para Ele nada é impossível. Todas as coisas são possíveis e patentes aos olhos daquele que te chamou, daquele que te escolheu, daquele que investiu em você e lhe deu propósitos espirituais para fazer segundo a sua vontade. Graça e paz, evangelista Hélio. Deus abençoe. Como você está nessa manhã? Quando você olha para as possibilidades, você vê impossibilidades na sua frente, ou você se move pela fé, entendendo que para Deus nada é impossível? Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Creia. Creia. Existem muitas pessoas que até seguem a Jesus. Existem muitas pessoas que até abordaram Jesus. O jovem rico, o jovem bem-sucedido na vida, tinha habilidade de administrar bem, né? Era um empreendedor e dentro daquilo que ele possuía, ele fazia investimentos que geravam lucro, e era um homem muito rico. Mas ele aborda Jesus e pergunta: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: observa os mandamentos, né? Não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, né? E ele começou a citar ali os mandamentos. Ele disse: Senhor, desde a minha mocidade eu tenho observado. Então era um homem judeu, conhecedor da lei de Deus, dos 613 preceitos da lei, né? Era uma pessoa que financeiramente era bem sucedido, e ele era visto pela sociedade dentro desta condição. Jesus se alegra, mas quando Jesus ele olha para dentro do homem, Jesus percebe que ele era um homem avarento. Jesus se alegra porque ele observa, mas Jesus se entristece porque havia avareza no seu coração. Então Jesus fala assim: olha, vai, vende tudo que tu tens e divide com os pobres. Então vem e segue-me. Porque, irmãos, não tem como seguirmos a Jesus e dizermos que somos seguidores de Jesus se não houver renúncia na nossa vida. Precisa haver renúncia na nossa vida. Só Cristo pode identificar na nossa vida as áreas da nossa vida que estão em falta com o reino.
Só Cristo pode e tem a visão necessária, né, de olhar para dentro de nós e identificar. Para a sociedade era um homem rico, bem sucedido. Como na nossa sociedade hoje, né, você percebe que para muitas pessoas o sinal da bênção de Deus é quando você tem uma boa casa, um bom carro, quando você tem uma conta no banco, né, favorável. Aí você olha para esse cristão e diz: esse cristão aí é uma bênção de Deus, está usufruindo da bênção de Deus. Quem disse que aquisição financeira, que bens materiais é sinal da bênção de Deus? Quem disse isso? Porque o sinal da bênção de Deus na nossa vida é temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. É o sinal da bênção de Deus na nossa vida. Então você percebe que Jesus, ele repreende aquele homem rico. E eu pergunto, ele teve a capacidade de derrubar na sua vida essa impossibilidade? Não. A Bíblia diz que ele abaixou a cabeça e saiu triste. Porque um dos fatores para se herdar o reino de Deus é renunciar a si mesmo. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, então vem e segue-me. Então, para mim ser seguidor de Cristo Jesus, eu preciso renunciar a mim mesmo e carregar a cruz. É as palavras do Mestre, é as palavras de Cristo Jesus. As impossibilidades, elas existem na nossa ótica, na de Deus não. Mas nós, seres humanos, quando queremos derrubar as impossibilidades que estão à nossa frente, a primeira reflexão que temos que fazer é: estamos vivendo em Deus? Estamos temendo ao Senhor? Estamos fazendo a sua vontade? É uma reflexão individual que cada um deve fazer. Glória a Jesus. É a vontade de Deus que os homens se arrependam. É a vontade de Deus que os homens temam a Ele. É a vontade de Deus que o homem reconheça os seus pecados. É a vontade de Deus que o homem reconheça as suas misérias e que o eterno Deus pode suprir na vida do homem todas as necessidades, todas as riquezas espirituais. Deus pode suprir na vida do ser humano. Deus pode. Mas, como eu digo sempre, extraindo esta verdade das Sagradas Escrituras, mansidão e humildade, irmãos, cabem em qualquer lugar e é aceita diante de Deus. É aceita diante de Deus. Aquela mulher que Jesus foi convidado por Simão e ela entrou na casa de Simão sem ser convidada, mas por trás agarrou os pés de Jesus. E chorava, enxugava com seus cabelos, pegou um vaso de alabastro, ali de óleo de mirra e quebrou, jogou nos pés de Jesus, ungiu os pés de Jesus e chorando, ela se humilhou, ela foi buscar o perdão, a restauração para a sua vida. E ela alcançou. É interessante que Simão, você, um homem conhecedor da lei dos 613 preceitos, falou somente no seu coração: se ele soubesse quem está tocando nele. Ele falou somente no íntimo, mas como eu disse desde o início, o Senhor Jesus conhece o nosso íntimo. Ele conhece você por dentro como você é. Ele conhece suas qualidades, Ele conhece também as suas misérias. Ele conhece os seus pecados, as suas iniquidades.
Mas todos que foram ao encontro de Jesus, com o coração humilde e manso, reconhecendo o seu estado, para buscar nele novidade de vida e restauração, eles saíram cantando o hino da vitória. Saíram alegres, porque esse é o desejo do Senhor Jesus. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então, se ele veio para os doentes, ele veio para curar as doenças, as enfermidades, as moléstias que há no homem. Para que eu receba essa benevolência e esse bem de Cristo Jesus, eu preciso reconhecer o meu estado e como eu estou. É por isso que você vê nas Sagradas Escrituras, quando Jesus está pregando e ensinando acerca do reino de Deus, chega cego, chega leproso, chega manco, chega as pessoas com seus problemas, com as suas enfermidades, com as suas condições, e se lança diante de Jesus. Porque sem reconhecer como está o estado, sem arrependimento, não tem como haver remissão, não tem como haver restauração na vida do ser humano. E nós precisamos, a cada dia, percebermos o que o Senhor nos orienta por meio da sua palavra. Entendermos e compreendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E a gente percebe isto em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando é que eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quando eu não me conformo com este mundo e não me conformo com esse mundo. É quando eu permito a minha mente ser transformada, ser renovada pela iluminação da palavra de Deus, porque o conhecimento de Deus vai entrar na minha mente, no meu coração, e vai gerar a metanoia, a transformação, a mudança. Porque ela vai me dar a direção, ela vai me dar a orientação, ela vai me dizer como eu devo me portar, me comportar, andar diante da vontade de Deus. Oh, glória a Jesus! E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Jesus. E é um desejo de Deus que nós experimentamos, irmãos. É um desejo do eterno Deus que nós sejamos inseridos dentro daquilo que Ele tem para nos oferecer, nos entregar e nos dar. Não porque merecemos, não. O homem não merece nada, o homem não é digno de nada. A Bíblia vai dizer que as obras de justiça do homem para Deus é como o trapo de imundícia. Mas eu quero que você entenda que as obras de justiça do eterno Deus, ela está sobre a nossa vida, mas ela precisa estar em nós. Glória a Jesus. Então não é pelos nossos méritos,
Não é pelas nossas obras, é pelos méritos do eterno Deus por meio de Cristo Jesus, é pelas obras de Cristo Jesus que nós iremos alcançar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então precisamos nos perguntar, nessa oportunidade, se de fato estamos experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se estamos mergulhando na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Sejam bem-vindos, irmãos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Precisamos de fato estar inserido na graça. No auge da minha dor, Só inseridos na graça viveremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. mas eu sobrevivi como águia. A graça, ela é para todos. Ela se manifestou para todos. De novo sorriu pra mim. Sem exceção. A graça de Deus se manifestou para todos, sem exceção. Bem debaixo de suas Mas eu pergunto, quando recebemos a graça, ela é inserida na nossa vida, nenhuma flecha nós permanecemos na mesma condição? eu aprendi Não. a ganhar. Quando a graça de Deus ela é inserida em nós, ela vai gerar uma transformação na nossa vida. Porque não passamos mais a vivermos a nossa própria vontade. Não é mais o nosso eu que vai direcionar e viver a nossa vida. Não. É o eu sou que vai nos guiar, nos direcionar. O meu eu vai estar crucificado com Cristo, para que o eu sou passe a direcionar e a guiar a minha vida. Então, quando eu sou inserido na graça, eu vou experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque eu vou ter um tutor sobre a minha vida, que vai me instruir, que vai me ensinar, que vai me exortar, que vai me edificar, que vai me consolar. Que quando eu tropeçar, vai me exortar para que eu volte novamente, para que eu me levante novamente. A graça é para todos, mas ela está na minha vida. Ela está na minha vida. Eu honro
Eu honro a graça de Deus na minha vida. Graça e paz, Márcia. Deus seja louvado pela sua vida. Sigam a Márcia, irmãos. A live dela é abençoada. Sigam ela. Glória a Deus. Então você percebe que a graça de Deus é para todos, sem exceção, irmãos. Porque quando ela é inserida, ela nos transforma. Se você mentia, você não mente mais. Se você roubava, você não rouba mais. Se você era viciado em algum tipo de droga, o Senhor que inseriu a graça, é a mesma graça que vai te libertar das drogas. Não importa qual seja a droga, é que você é viciado. Alcoolismo, cigarro, maconha, crack, etc, etc. A graça te liberta. Então ela é para todos. Você pode abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a Tito. É uma carta pastoral direcionada a Tito. No capítulo 2, versículo 11 em diante, você vai perceber que a graça de Deus se há manifestado. Ela se manifestou por vontade de Deus, por meio de Cristo, a todos os homens. A todos. Mas é interessante que esse tutor nos ensina. A graça de Deus, ela nos ensina constantemente esse favor imerecido de Deus ao homem, porque o homem não é merecedor. Mas por meio de Cristo, em Cristo, quando o homem se arrepende dos seus pecados, recebemos a graça. Aí o texto diz que ela nos ensina a abandonar a impiedade. As paixões mundanas, as concupiscências mundanas, para que possamos viver, para que vivamos neste presente século. Aí você percebe que o texto mostra a condição como vive este século. Qual é a condição desse século que impõe sobre o ser humano? É um ser humano ímpio, pecador. Mas para nós que recebemos a graça e somos ensinados, educados por este tutor chamado graça, nós vivemos de uma forma justa diante dessa geração ímpia, pecadora, miserável, dentro da ótica da justiça de Deus. Somos justos por quê? Porque fomos justificados por Cristo. E o que nos levou a sermos justificados por Cristo? Reconhecermos o nosso estado, se arrepender dos nossos pecados. Então a gente precisa entender, né, a vontade de Deus diante de uma sociedade corrompida, mas que existe um povo diante dessa sociedade corrompida que abandonou a impiedade e as paixões mundanas para viver debaixo desse tutor chamado graça de Deus oferecida ao homem. Então a gente precisa entender, e essa era a mensagem dos apóstolos. Quando você lê Atos, capítulo de número 2, versículo 37 em diante, diz assim: e ouvindo eles isto,
compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Após a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, onde uma grande multidão foi atraída àquela reunião de oração, e aonde eles falavam em línguas estranhas, e o Espírito de Deus, falando através deles, na própria língua nativa ali presente, atraiu a multidão. E eles falavam: como esses homens, sendo galileus, falam a mesma língua nativa da nossa nação, do nosso país? Esses homens estão embriagados, esses homens estão cheios de mosto. Mas aí a Bíblia diz que Pedro se levanta, toma a palavra e diz: esses homens não estão embriagados, eles não estão cheios de mosto, mas se cumpre entre vós a palavra profética que foi ministrada a Joel. E eu acho lindo aqui quando Pedro, cheio do Espírito, revestido do Espírito, ele é movido pela palavra. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naquele dia e dias, e profetizarão. Então Pedro embasa dentro da palavra o que está acontecendo ali naquele momento. Tudo que está acontecendo naquele momento, Pedro está dizendo, é o que profetizou Joel. Tudo que Joel profetizou acerca do derramamento do Espírito se cumpre hoje entre vós. E Pedro começa a ministrar, irmãos, um sermão, comprovando na lei, nos salmos e nos profetas, que o Jesus que eles matou e crucificou, e que ao terceiro dia ressuscitou, que passou aproximadamente 40 dias com eles, e no Monte das Oliveiras foi assunto aos céus. Esse era o Messias prometido pelas Sagradas Escrituras, em que ministrava o Salmo, a lei e os profetas. Então, quando aquela multidão ouviu a mensagem de Pedro, a semente do reino foi ministrada, ela entrou na mente e no coração daquelas pessoas, e eles acreditaram na mensagem de Pedro. Então eles se compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, pois, varão irmãos? Olha a resposta de Pedro. E eles lhes disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então olha o que é interessante aqui, o que o tutor chamado Graça, que nos ensina a abandonar as paixões, a impiedade neste presente século, para que possamos viver de uma forma justa no meio de uma sociedade ímpia. Pedro está dizendo: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, para que sejam cancelados os vossos pecados e recebam o dom do Espírito Santo. A vida sendo ressuscitada novamente no seu ser. A condição de morto espiritual sendo anulada na sua vida, porque você reconheceu quem é Jesus e se arrependeu dos seus pecados. Então quem vive inserido na graça não vive pecando.
Quem vive inserido na graça, o pecado não tem domínio mais sobre si. Diferente de quem não aceita a graça, não aceita ser conduzido pelo tutor chamado graça. Então precisamos entender esse contexto, né? Eu pergunto, todos são filhos de Deus? A Bíblia diz que não. Se você não nasceu de novo, se você não aceitou a graça de Deus ser inserida na sua vida, você não é filho de Deus. Mas a condição está estabelecida para você. Pastor Aquém, o que eu preciso então, diante da condição que a Bíblia impõe, para que eu me torne filho de Deus? Vamos para a Bíblia. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 1, tá? Versículo de número 11 em diante. Ele veio para o que era seu, os seus não o receberam. Jesus veio para os judeus, porque a promessa é para os judeus, mas os judeus desprezaram, rejeitaram Jesus. Não reconheceram Jesus como Messias, né? Então, ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, mas a todos quanto receberem, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, observamos o texto. A palavra de Deus é que está dizendo, tá? A condição para me tornar filho de Deus é eu crer. É eu crer em Cristo Jesus. Agora não é eu crer de palavra. Tá? João diz, aquele que crer no unigênito tem em si o seu testemunho. João disse que se eu creio em Cristo, eu obedeço a sua palavra. O Pai o amará e fará nele morada. Então a condição para me tornar filho de Deus é eu crer em Cristo Jesus. Mas a todos quanto receberem, né? O que concretiza eu receber? Eu crer, né? Então deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne. Todo ser humano, ao nascer, passou pelo útero. E nasceu. Aí ele está dizendo que para nascer de novo, para nascer para a vontade de Deus, eu não vou nascer do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Todo ser humano que nasceu de mulher está debaixo de uma condição chamada pecado. Romanos 3:23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há nenhum justo, nenhum sequer. Nasceu depois da queda de Adão, você nasceu com a natureza pecaminosa. Em pecado eu fui formado e em pecado concebeu a minha mãe, disse Davi no livro dos Salmos. Então todo ser humano nasceu com uma natureza pecaminosa. Meu filho, não importa, nunca matei, nunca roubei, nunca enganei ninguém. Você é uma pessoa perfeita aos olhos da sociedade, mas você é pecadora e carece da graça de Deus e precisa nascer de novo. Então olha o que a Bíblia diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O novo nascimento não é uma ideologia e nem um pensamento humano.
O novo nascimento é um pensamento de Deus sobre o homem para resgatar ele do estado de criatura para o estado de filho de Deus. Marcos capítulo 16, versículo 15, o texto diz: ide pregai o evangelho a toda criatura. Então você percebe que a ordem da igreja em pregar o evangelho é para a criatura. É a condição em que o homem se encontra. Uma criatura, ela vive pelo instinto. Tá? Então, as pessoas sem Deus, elas vivem praticando as obras da natureza do instinto da carne, satisfazendo a vontade da carne do príncipe deste mundo, a quais a Bíblia diz que os que tais coisas praticam não herdam o reino de Deus. Então, precisa se abandonar para que você possa ser inserido no reino de Deus e aceito como filho de Deus. Graça e paz, Fábio. Deus abençoe. Então, é muito simples o texto sagrado, irmãos. É muito simples a abordagem de Deus para conosco, para com o homem, o convidando para que ele possa ser inserido no reino de Deus. Há uma diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Há uma diferença entre o justo e o ímpio, Malaquias 3:18. Existe uma diferença. Agora, se eu perguntar para você, como você está vivendo? Você é justo ou você é ímpio? Você está fazendo a vontade de Deus ou não? Porque a vontade é de Deus. Então, por isso, no versículo 14, assim: e o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Só temos esperança de salvação, porque o Cordeiro, ele foi oferecido em sacrifício para pagar os pecados do homem diante de Deus, diante da justiça de Deus. Jesus não nasceu de uma vontade humana. Jesus não nasceu com uma natureza pecaminosa como nós nascemos. Jesus nasceu sem pecado, porque a semente que fecundou o útero de Maria não foi a de José. Não foi na horizontal, foi da vertical. O Espírito Santo descerá sobre ti, te envolverá e tu ficarás grávida. Então a semente foi do céu, não foi da terra. Meu Deus, oh glória! O verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então percebam que existem as criaturas de Deus e existem os filhos de Deus. E o Senhor Jesus se manifestou para que o homem saia do estágio de criatura para o nível status de filho de Deus. Mas eu pergunto, você tem abandonado as paixões mundanas? Então você percebe dentro do texto, que mesmo para um líder religioso chamado Nicodemos, que foi encontrar com Jesus de noite, porque os fariseus e saduceus se reuniam tentando pegar Jesus de uma falha, tentando pegar Jesus para o matar e o envergonhar. Mas não eram todos os fariseus que tinham essa intenção. Por isso Nicodemos vai de noite ter com Jesus ao oculto. E quando Nicodemos ele está falando com Jesus, ele disse: Rabi, eu sei que tu és mestre vindo de Deus, porque esses sinais miraculosos só podem ser feitos se for por intermédio do Senhor Deus.
Jesus olhou para Nicodemos, irmãos, um líder religioso, e disse: olha, mesmo tu sendo um judeu, mesmo tu tendo uma posição de doutor, né, de mestre, Nicodemos, eu quero te dizer uma coisa. João 3:3: necessário é você nascer de novo. Eita, quantas pessoas aí batem no peito: eu sou de religião tal, eu tenho poderes eclesiásticos de religião tal. Jesus está falando para um líder religioso: não, Nicodemos, em verdade eu te digo, se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino de Deus. Para nós podermos ter a capacidade de vermos o reino de Deus, precisamos nascer de novo. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é gozo, paz, alegria no Espírito Santo. Só sente essa intimidade, essa evidência na sua vida, gozo, paz, alegria no Espírito Santo, quem nasce de novo. Sejam bem-vindos, irmãos. Sejam bem-vindos, Marcos, Manuel. Eu quero que você entenda: só sente gozo, paz, alegria no Espírito Santo quem nasce de novo. Isso são particularidades de quem nasce de novo. Por que o homem que vive no pecado não percebe o reino de Deus? Não vê o reino de Deus? Não tem essa intimidade com o reino de Deus? Porque não nasceu de novo. Precisa nascer de novo. Precisa nascer de novo. Tá. Então Jesus estava falando de coisas espirituais e um doutor da lei não compreendeu. Disse: mestre, como eu, homem sendo velho, vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez? Né? Você percebe que Jesus olha para Nicodemos e diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. No versículo 3, Jesus está dizendo: se tu não nascer de novo, tu não pode ver. No versículo 5, Jesus está dizendo: se tu não nascer da água e do Espírito, tu não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então todos os seres humanos nasceram da carne, mas o ser humano, para poder ver e entrar no reino de Deus, ele precisa nascer do Espírito, ele precisa nascer da vontade de Deus. Oh, glória a Jesus! No versículo 7, Jesus olha para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, não te importa eu te dizer, necessário é nascer de novo? Então perceba dentro do texto sagrado que é Jesus que está declarando, é Jesus que está falando e mostrando ao homem caído, mostrando ao homem caído o caminho para ele receber uma nova vida em Deus. Então percebam o que a Bíblia está dizendo. Perceba as diretrizes das Sagradas Escrituras, mostrando a diferença de quem é criatura e de quem é filho de Deus. Melhor se expressando, quem se tornou filho de Deus, como vivem. Então precisamos entender esses objetivos estabelecidos pela palavra de Deus. Então eu te pergunto, você já nasceu de novo? Então, se você já nasceu de novo, você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você não nasceu de novo,
A boa, a perfeita e agradável vontade de Deus está sobre você. Está sobre. Tá? Quem não nasceu de novo, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus está sobre você. Mas quem nasceu de novo, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus está em você. Assim como o amor, irmãos, a graça, a misericórdia de Deus está sobre toda a humanidade, né? Daqueles que não nasceram de novo. Mas aqueles que nasceram de novo, o amor, a graça, a misericórdia de Deus está inserida em você. Perceberam a diferença? De uma forma bem simples. Então, eu quero deixar você nessa manhã com essa reflexão, né, da palavra de Deus. Reflita, medite, porque é desejo de Deus alcançar a sua vida. É desejo de Deus moldar a sua vida para propósitos específicos, para que você viva a sua vontade, né, e realize aquilo que Ele estabeleceu na sua vida para você fazer. O Senhor Deus, Ele não lança ninguém fora. Todos aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas olha o que a Bíblia está dizendo. Olha o que o texto sagrado está dizendo. Todos os que vêm a mim. Então, é muito interessante como nós fomos até Jesus. Qual era a condição que nós estávamos quando nós fomos até Jesus. Então, é muito lindo, irmãos. Como a mulher do fluxo de sangue estava quando se lançou aos pés de Jesus. Como Bartimeu estava quando ele começou a clamar e a gritar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como os leprosos que foram procurar Jesus estavam quando foram procurar Jesus. Aquele que vem a mim. Então existe uma diferença aí. Você pode estar num estado deplorável, mas há uma intenção no seu coração e na sua mente de ir até Jesus. Eles estavam em uma condição. A mulher do fluxo de sangue tinha uma hemorragia e há 12 anos ela lutava contra essa hemorragia. Gastou tudo com os médicos, procurou todos os fatores ali que poderiam curá-la e não encontrou. Olha a condição que ela estava. Bartimeu, né, foi arrancado os seus olhos pela uma atividade do seu pai, pelo Império Romano. Estava sem o globo ocular. Então, aquele que vem a mim, todos os que vão ao encontro de Jesus, de maneira nenhuma ele vai lançar fora. Ele vai operar o querer e o realizar na sua vida. Creia, tenha fé nele. Como eu disse no começo, a impossibilidade ela está no campo humano. Mas a impossibilidade não existe para Deus. Todas as coisas são patentes e possíveis aos olhos do Senhor Deus. O que quebra a impossibilidade na nossa vida? A fé. Crermos nele. A fé, irmãos, ela rompe todas as barreiras para que o possível de Deus alcance a nossa vida. Eu só quero que você entenda, reflita, medite nessa expressão da poderosa palavra do Senhor Deus. Tudo que é inserido do Senhor na nossa vida vai desconstruir o que precisa ser desconstruído na nossa vida para que a verdade dele se estabeleça na nossa vida. Quando a fé chega, a incredulidade bate em retirada. As incertezas batem em retirada. Porque incerteza e fé não moram juntas. Ou você tem fé ou você não tem. Então, quando a fé ela invade o teu coração, o teu ser,
As convicções, elas se estabelecem. E o agir de Deus vai se manifestar em você e através de você para propósito do eterno Deus. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor pela sua vida. Oh, aleluia. Então precisamos adorar a Deus. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa a circunstância que você está passando, adore, 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 adore. Tá difícil? Entra no teu quarto, fecha a porta, em oculto, fala com teu Deus que vem em oculto e te recompensará. Os seus ouvidos não estão fechados para que não possa ouvir. Os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir o seu clamor nessa manhã. A sua mão está estendida para derramar a bênção sobre a tua vida. Oh, glória a Jesus! Eu sempre digo que a base da oração é verdade e sinceridade. Entra no teu quarto agora. Fale com teu pai que vem em secreto. Fale as verdades e a sinceridade do teu ser diante de Deus. Eita glória! Ezequias, irmãos, estava com uma sentença estabelecida sobre ele. Mas a Bíblia diz que quando o profeta Isaías entrou no seu quarto, diz: essa doença que tu tem é para a morte. Virou as costas, né? Após entregar a mensagem, coloca a tua casa em ordem, porque essa doença que tu tem é para a morte. Virou as costas e foi-se embora, porque a responsabilidade do profeta é entregar a mensagem que Deus deu. Virou as costas e foi-se embora. Ezequias, ouvindo a mensagem, a sentença, a Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede, chorou muitíssimo e disse: lembra-te, Senhor, do que eu tenho feito, segundo a tua bondade, a tua misericórdia, a tua compaixão. E ele começou a se derramar diante de Deus. Se alguém pedir oração, eu vou orar. Mas a gente percebe que tem pessoas que já se acostumou a pedir oração, mas não se esforçam em orar. O céu está aberto. Os ouvidos do Senhor estão abertos. A sua mão está estendida para abençoar, responder a tua oração. Então dobre os teus joelhos, fale com sinceridade e verdade. E vem algo no meu espírito aqui, irmãos. Primeiro, o texto diz que o ouvido está aberto. O que vai fazer a mão de Deus se estender para te abençoar é se de fato o que você está clamando está dentro da vontade, se de fato o que você está clamando é com verdade e sinceridade diante de Deus. Quando você assim o age diante de Deus, a mão do Senhor se estende. Por isso você vai ouvir Jesus dizendo, né, que quem está nele, né, se vós estiverdes em mim, eu estarei em vocês, e pedireis tudo ao Pai, segundo a sua vontade será feito. Então eu preciso estar em Cristo e Cristo precisa estar em mim. Então quando há essa sincronia, essa verdade, essa sinceridade, você entra no teu quarto, vai falar com o Pai, que te vê, que te ouve em secreto. Ele vai estender a mão e vai te abençoar. Vai responder a tua oração. Aí você percebe que o profeta Isaías estava para sair. Veio a voz de Deus novamente e ele disse: vai, volta a Ezequias e diz a ele que eu vou restabelecer 15 anos na sua vida. E o sinal que eu vou fazer isso e vou dar vitória a ele contra o rei da Síria é que eu vou retroceder o relógio de Acais 15 graus. Não existe impossíveis para Deus. Aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então se você vem a Cristo,
te humilha perante Ele, te lança perante Ele. Fale para Ele, mostre para Ele quem de fato você é, com arrependimento e um coração quebrantado e contrito. Ele não vai te desprezar. Você vai sair com a bênção e com a vitória que você foi na fonte buscar para alcançar. Meu Deus, oh glória! Beto, seja bem-vindo. Auricele, seja bem-vinda. A todos os irmãos, né, que entraram aqui. Eu não falei o nome porque eu estava concentrado aqui na palavra, né, e eu não olho aqui muito para barra. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe vocês. É a palavra. O Senhor Deus, Ele vela pela palavra. Então, se nós nos colocarmos na mesma sintonia da palavra, vivendo-a, se Ele vela pela palavra, Ele cumpre na nossa vida. Oh, glória a Jesus! Acessa ao Pai, porém, a prática do pecado faz isso aí, Fábio. Mas olha para mim, Fábio. Vamos dizer que qualquer pessoa que serve a Deus na sua trajetória escorregou e pecou. Tá? Deus vai abandonar ele por isso? Deus abandonou Davi, né? Com todos os pecados que ele cometeu, Deus abandonou Davi? Não. Por que Deus não abandonou Davi? Porque ele não transferiu a culpa do seu pecado para ninguém. Ele disse: eu pequei, contra ti somente eu pequei. Tem misericórdia de mim, Senhor, segundo a tua compaixão. Salmo 51. Não retira de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação. E ele começou a se quebrantar e se lançar diante de Deus. O segredo: aquele que está em pé, ore para que não caia. Jesus disse antes de orar, de jejuar: vigiem. Mas é um fator que os pecados separam o homem de Deus. Eu entendi, Fábio. Eu aproveitei a tua expressão para explicar. Tá? Não estou dizendo que a sua colocação está errada, ela está certíssima. Não é a condição de todos, né? Que às vezes peca, mas continua praticando o pecado. Amou o pecado e continua no pecado. Não quer mais nem saber mais, né? Se submeter ao tutor da graça, ao aprendizado da graça, se submeter a Deus. É isso aí. Oh, glória! Bendito seja o Senhor. Então a gente precisa entender, né? A gente precisa entender, né, que não há impossíveis para Deus. Todas as coisas são possíveis e patentes aos olhos do Senhor. O que a gente tem que fazer, né, é não perder a fé. Pastor, a quem a gente pode perder a fé? Pode. Ela pode morrer na minha vida? Pode. Senão Judas não tinha escrito, né, batalhando pela fé que uma vez nos foi dada. As situações podem nos esfriar, irmãos. As tribulações podem nos esfriar, né? As tempestades, os furacões, os vendavais da vida, os acontecimentos da vida podem nos esfriar e nos afastar de Deus. Então, o que é batalhar pela fé? Meu filho, pecou, se arrependa, se lance diante de Deus, como fez Davi, como fez muitos homens e mulheres de Deus nas Sagradas Escrituras, e alcançou do Senhor o favor, a misericórdia, o amor de Deus novamente. Isso é batalhar pela fé, é não desistir do caminho. Todos nós somos suscetíveis, irmãos. Todos nós somos vasos de barro. Oh, glória! É isso aí. Somente quem nasceu de novo. O véu, Auricele.
O véu se rasgou, somos livres para entrar em nome de Jesus Cristo na presença do Pai em oração. Está lá no livro de Hebreus. Tendo, pois, irmãos, a intrepidez de entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, pelo véu ao qual é a sua carne. E somente aos que nasceu de novo tem essa liberdade e essa autoridade. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. Todo aquele que vai com coração quebrantado e contrito, com coração voluntário diante de Deus, os céus estão abertos. Quem é que Deus não ouve, irmãos? Arrogante, soberba. Deus não ouve. Quando eu falo Deus não ouve, Deus não escuta, Deus não dá atenção, porque Deus não tem compromisso com isso. Mas quem tem um coração manso e humilde diante de Deus, vai alcançar o favor do Senhor. Mansidão e humildade cabe em qualquer lugar e é aceito em qualquer lugar e é aplaudido em qualquer lugar. Glória a Jesus. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Essa mensagem, irmãos, ela vai ficar lá no meu canal do YouTube. Eu salvo aqui da plataforma e coloco no canal do YouTube. Se alguém quiser, entrar no canal do YouTube, Darkson Araquém, é só ir lá, tem algumas mensagens dentro de uma abordagem simples, de uma linguagem simples, para que todos entendam a exposição da palavra de Deus. Seja bem-vindo. Tá, Luther, mudou de nome, agora eu esqueci o teu nome. Oh, glória, vai estar lá, salva, tá bom? Sempre entre 11h30 e meio-dia eu inicio a live, tá? Todos os dias. A não ser que eu tenha que fazer alguma coisa que tire o tempo, à noite eu abro a live, eu participo com alguns amigos aqui da plataforma, para a gente conversar acerca das Sagradas Escrituras. A Auricele, Deus me ouviu na UTI, dia 14 de janeiro, lá no Hospital Regional de Marabá. Fui entubada logo após. É bênção. É bênção. Você é de Marabá, Auricele? Num parto de alto risco, Deus ouviu o meu clamor, me tirou das garras da morte. É bênção. Só Deus faz essas coisas. Glória a Deus. Ressuscitou o seu filho. Olha aí, irmãos, a Auricele, aqui na barra de rolagem, testemunhando do favor de Deus. Ressuscitou seu filho. Hoje ele está com 8 meses. Só Deus faz estas coisas. Por isso devemos louvá-lo, exaltá-lo. Ele fazendo, ele merece toda a honra, a glória. Ele não fazendo, ele merece da mesma forma toda a honra e toda a glória. Bendito seja o seu nome. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a vocês, tá? Eu vou encerrar a live. Gratidão aos irmãos aí que participaram, entraram na live, curtiram, a todos que tiraram um tempo para ouvir, esse humilde expositor da palavra de Deus, tá? Meditem, reflitam na mensagem de Deus. A Bíblia diz que o nosso prazer tem que estar na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite.
né? Se assim o fizermos, seremos como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que no seu devido tempo dará frutos. Salmo 1. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe sua vida conjugal, abençoe seus filhos, né? Abençoe você no seu local de trabalho, aonde você andar, né? Que a bênção de Deus ande com você, né? E através de você. Gratidão a todos os irmãos. Que Deus abençoe. Fui!